Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, as qualificações de um líder. Mas antes, vamos começar? A nossa leitura bíblica do vídeo de hoje vai se passar no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, a partir do versículo 14, que diz assim: Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuirdes, e nela habitares, e disseres: Estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham ao redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos não estabelecerás sobre ti, e sim um dentre eles. Porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse: nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas e sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os seus dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. A primeira característica de um líder, como é citado aqui na palavra, é o cumprimento da promessa, é o tomar posse da terra, como a gente viu aqui, o próprio Deus falando no versículo 14, que diz: Quando entrardes na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuídes e nela habitares. Então nós vemos aqui se possuir a terra, essa habitação na terra da promessa, na terra que o Senhor já tinha prometido e entregou ao povo de Israel. Nós vemos aqui essa entrega do Senhor, esse cumprimento da promessa e a fidelidade também do Senhor, porque Deus já sabia que o povo ia estabelecer sobre si um rei. Deus já sabia que o povo ia buscar um rei, para ser aquele seu governante. Mas nós devemos saber que as ordens do Senhor devem ser cumpridas, as ordens do Senhor devem ser acatadas, as ordens do Senhor devem ser obedecidas. Então aqui nós vemos que o Senhor já tinha definido como ele queria o líder, o Senhor já tinha definido qual eram as ordenanças aqui do líder, o Senhor já tinha definido o que era para ele fazer, o que não era para ele fazer. Então, Deus já sabia que o povo iria tomar posse daquela terra e que o povo tinha sim, iria com o passar das gerações ter o desejo de levantar para si um rei. Mas eles não deveriam fazer isso desobedecendo às leis do Senhor, mas sim levando em conta os mandamentos do Senhor. Outra característica que infelizmente se cumpriu na vida desse povo, nessa parte de se levantar para si um líder, um rei, um governante, é a comparação com o mundo. Deus já tinha profetizado que aquele povo ia se comparar com as outras nações, quando ele diz: E disseres, estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim. O povo tinha um governo teocrático, um governo que era Deus como rei, como juiz, e vários outros juízes em pequena instância, Então tinha-se Deus como supremo, o soberano governante, e tinha-se o juiz Samuel, Sansão foi um juiz, outros homens foram juízes, Jefté, vários outros homens foram juízes. Mas aquele povo iria olhar para as outras nações e no seu coração eles iam se comparar, eles iriam sentir esse desejo de ser como as outras nações. Nós devemos entender que nós somos um povo separado, nós não devemos querer seguir os costumes do mundo, seguir aquilo que as outras nações estão fazendo, mas nós devemos nos manter puros e irrepreensíveis, nós devemos nos manter santos, porque o Senhor é santo, e nós devemos saber dentro de nós que as nossas ordenanças são bem diferentes da lei que o mundo em si é regido. Então, as nossas diferenças com o mundo são tamanhas que o mundo não nos aceita.
O mundo, assim como eles fizeram com Jesus, crucificaram a Jesus, eles também vão nos perseguir, eles também vão querer nos matar, nos crucificar, porque nós não somos desse mundo, nós pertencemos a um reino celestial. Então não se compare com esse sistema corrupto e mundano que nós temos vivido nos dias atuais. Pelo contrário, se mantenha puro, se mantenha santo, se mantenha irrepreensível no meio dessa geração tão caída e pervertida. Seja uma pessoa que vai resplandecer o brilho de Cristo e não vai querer trazer essa sujeira que no mundo atual é vivida para dentro de si. Também podemos ver outras características fundamentais para um líder nos próximos versículos. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não estabelecerá sobre ti, e sim um dentre eles. Então aqui podemos perceber o escolhido por Deus. Deus já havia escolhido, como a gente vê na época de Samuel, quando o povo ele quer um rei, e ele rejeita aquela teocracia, aquele governo da parte de Deus. Deus já tinha escolhido ali, ele saberia que ele ia escolher o Saul como rei de Israel. Mas ele sabia também que ia vir Davi, que era um homem realmente de Deus. Era um menino que tinha o temor de Deus. Então nós devemos entender que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E a escolha de Deus é fundamental para uma vida com Cristo. Deus nos escolheu. Deus escolheu o seu povo antes mesmo da fundação do mundo. Deus já sabia que nós iríamos seguir a Ele. Deus já sabe o que vai acontecer. Assim como Ele falou aqui para aquele povo, que eles iriam escolher um rei mais tarde e que eles iriam rejeitar o seu governo. Mas Deus ia, assim, na sua misericórdia, escolher um rei com temor dele. Que nós possamos ser como Davi. E como tantos outros reis que seguiram ao Senhor, sabe, que foram tementes ao Senhor. Que nós tenhamos ter esse discernimento de rejeitar tudo aquilo que é pecaminoso, rejeitar todas as escolhas de Satanás, todos os convites malignos e dar ouvidos ao Senhor. Que nós venhamos manter a sinceridade e a fidelidade de coração. Que nós venhamos ter a mente de Cristo, as atitudes que Cristo teria em nosso lugar, e que a nossa escolha por Cristo venha a ser diária, porque a dele, ele já sim nos predestinou para sermos os filhos dele, para sermos aqueles que vão levar o evangelho adiante, para sermos aqueles que vão carregar a luz de Cristo dentro de nós, a luz que resplandece em meio às trevas. Então a escolha de Deus já está sobre nós, mas nós devemos nos comportar como verdadeiros filhos e escolhidos do Senhor, mesmo em meio a uma geração tão corrupta. Outro ponto que nós podemos perceber são os próximos versículos, que dizem assim: porém este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por este caminho. Então aqui o Senhor fala que esse rei que ele escolheu, não era para ser alguém ganancioso. Nós não podemos ser pessoas gananciosas. O verdadeiro líder não é aquele que frisa o monetário ou a quantidade de pessoas que estão ali, estando debaixo do seu governo, da sua liderança, do seu domínio. Mas o líder de verdade é aquele que se preocupa com a vida dessas pessoas. Um líder de verdade é aquele que se empenha para ensinar aquelas pessoas. Um líder de verdade é aquele que prioriza Deus e prioriza a forma de ensinar de Deus e não as formas humanas bagunçadas pelo mundo, pela sociedade. Um líder verdadeiramente de Deus é aquele que não frisa o número dos resultados, mas é aquele que frisa, sim, o temor e as almas ali, como elas estão se comportando, se a vida delas está aprovada por Deus ou reprovada por Deus. Então esse verdadeiro líder é alguém que tem cuidado e não aquele que vai fazer muitas vezes o povo retroceder, como é o nosso próximo ponto que a gente está falando aqui. O retrocesso não é algo de Deus. O retrocesso é algo que nos impede de caminhar na verdade, é algo que nos impede de avançar. Então, esse retrocesso, que Deus fala que não era para ser alguém que iria fazer o povo voltar para o Egito, ou seja, não era para fazer o povo retroceder para aquele lugar de perdição. Infelizmente, muitos líderes, pastores, pessoas que se dizem mestres nessa geração, têm feito o povo retroceder para sua vida
vida de pecado. Uma pessoa que já está no entendimento, já foi convertida por Cristo, e um líder fala para ela que não tem problema praticar as velhas obras, está fazendo aquele povo retroceder, está fazendo aquela pessoa retroceder na fé. Por isso que nós devemos ter o discernimento para não cairmos na laça do diabo, não cairmos nesse laço que quer envolver a nossa vida espiritual, não cairmos no laço do passarinheiro. Então, essa pessoa que faz os outros retrocederem, ela está ali exercendo a sua função de liderança de forma errônea. Ele está fazendo ali, exercendo sua função de líder daquela nação, mas não um líder para trazer toda aquela nação ao Senhor, mas um líder para afastar aquela nação ao Senhor. Então, essa pessoa que transforma, né, ela muda, ela quer macular, ela quer mudar as palavras do Senhor, não é alguém que está de acordo com Deus. Não é alguém que está de acordo com o céu. Então, nós não devemos trazer essas pessoas com uma influência para as nossas vidas, como uma liderança em nós. Nós também podemos entender outro versículo muito importante e que, infelizmente, muitas pessoas, reis caíram, como a gente vê Salomão, que caiu por causa desse erro. Quando o versículo diz assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Uma coisa muito importante que nós devemos entender é que Deus não quer alguém mulherengo, um homem mulherengo, e nem uma mulher que sai com vários homens. Nós devemos manter a pureza sexual, nós devemos manter a pureza nas nossas mentes, no nosso coração e nas nossas práticas. Nós devemos sim nos manter puros em meio a essa geração que fala que não há problema ficar com muitas pessoas, que não há problema em sair com vários sem manter um compromisso com nenhum. Então essa geração está totalmente deturpada, assim como Sodoma e Gomorra, que eram cidades contra Deus. Essas cidades, né, como a gente vê na antiguidade, faziam guerra contra o Senhor. Elas rejeitavam o governo de Deus, elas rejeitavam o mandamento do Senhor para manter os vícios, os costumes deles profanos, assim como essa geração. Então, saiba que Deus quer que nós andemos na santidade, Deus quer que todo o seu povo ande na pureza. Deus não quer pessoas que caiam em relacionamentos errados ou em tantas imoralidades que nós vemos no nosso meio hoje, né? Deus quer que nós nos mantemos puros e santos, como a própria Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos saber possuir o nosso corpo, não para desgraça, né? Não para desonra, mas para a honra de Deus, para a glória de Deus. Então, não devemos cometer esse erro que Salomão cometeu, né? Salomão, ele foi um homem que teve muitas mulheres. Ao todo, ele tinha 1000 mulheres. Ele teve muitas mulheres, muitas. Só que essas mulheres eram todas estrangeiras e no final da vida dele, elas deturparam, né? Elas tiraram ele desse relacionamento com Deus. Como? Elas eram mulheres idólatras. Elas eram mulheres que fizeram ele sacrificar e construir casas de adoração para ídolos, né? Porque nem outros deuses eram ídolos mesmo, ídolos de outras nações. E todo o povo veio a cair por causa desse pecado de Salomão. Ele não só prejudicou a sua própria vida e o seu próprio relacionamento com Deus, como de toda uma nação. Também devemos entender que uma das qualificações do líder, né, o motivo principal do líder não é agradar a si mesmo, como nós vamos ver também nos próximos versículos. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então aqui o motivo principal do governo não é você ganhar com isso. Não é a pessoa saírem de lá bem-sucedidas, ganhando salários altíssimos, enquanto toda uma nação está ali passando fome, passando necessidade. Mas Deus levantou líderes, né, líderes para cumprir a sua vontade de ensinar a outras pessoas a sua palavra. E nós devemos também saber aqueles que são líderes escolhidos do Senhor e aqueles que declararam guerra contra Deus, aqueles que declararam a falta de temor a Deus. Então, nós devemos entender, saber, ter o discernimento que o motivo principal onde Deus nos coloca não é o ganhar próprio, não é o egoísmo. Deus não quer apenas que a gente arrecade pra gente, mas Deus quer que a gente ajude a outros, Deus quer que a gente fortaleça outros, que a gente venha a ser um instrumento útil para o seu reino. Outra qualificação imprescindível
para uma pessoa ser um líder, né? Um líder de acordo com a palavra de Deus é alguém que não seja preso nas riquezas, alguém que não seja preso no dinheiro, como eu já estava falando. Que o verdadeiro motivo é para a gente fazer a obra de Deus. Cada um Deus coloca em um lugar, cada um Deus coloca de uma forma em uma área. Então, nós devemos ter sim essa prudência, que em todas as áreas da nossa vida, nós devemos glorificar a Deus. Mas nós não devemos deixar uma área da nossa vida tomar conta de outra, né? Por exemplo, a área do dinheiro tomar a área da nossa vida com Deus. Ou então a área do dinheiro ser mais importante que a parte da generosidade, que é a parte das pessoas, né? Valorizando mais o monetário do que as pessoas. Não, nós devemos entender que essa pessoa não devia ser presa no dinheiro, como a própria Bíblia diz. Nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Então, aqui nós vemos que essa pessoa não podia ser uma pessoa egoísta, não podia ser uma pessoa que ia ali multiplicar muito, mas para si próprio, né? Não ia ser para a glória de Deus, porque aquilo depois ia se tornar um egoísmo. E também devemos entender outro ponto muito importante da qualificação de um líder, que é a fidelidade para com Deus, que a gente vê nos versículos 18 e 19, que dizem assim: também, quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, de que está diante dos levitas, sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos, para os cumprir. Então, esse líder, ele ia ter uma vida espiritual com Deus. Ele teria que ter essa vida espiritual com Deus. Ele não podia ser alguém levado pelo sistema desse mundo. Ele não podia ser uma pessoa infiel para com Deus. Ele não podia ser alguém que ia valorizar tantas outras coisas que ia perder o foco em Deus. Aquele líder precisava ser fiel a Deus. Precisamos ter o coração fiel ao Senhor. Precisamos priorizar a nossa vida espiritual. Precisamos amar e andar alinhados com Deus. Precisamos colocar o Senhor no mais alto nível de importância nas nossas vidas. Precisamos colocar o Senhor no nível mais alto de respeito e no centro dos nossos corações. Então, a fidelidade com Deus ela é imprescindível, tanto para todas as pessoas, mas principalmente para a liderança. Porque, né, aqui a gente está falando das qualificações de um líder. Então, aqui a gente vai abranger mais a vida do líder em específico. Mas nós percebemos, né, essa fidelidade para com Deus, essa vontade de agradar a Deus mais do que a si mesmo. Então, nós devemos sim andar alinhados com Deus, andar alinhados com o céu, como nós vemos nesses versículos. E também precisamos entender um ponto fundamental que está no versículo 20, que diz assim: isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e os seus filhos no meio de Israel. Então nós podemos ver aqui também a humildade. Aqui nós vemos a humildade quando ele fala, né, que não era para se elevar o coração acima dos seus irmãos. Ou seja, um líder não pode ser alguém soberbo. Como ele vai liderar alguém achando que ele é melhor que as outras pessoas? Não tem como. Então, um líder é aquele que ama as pessoas, ama as almas das pessoas. Então, essa liderança, esse amor é para glorificar a Deus, e nessa glorificação de Deus, ele vai derramar esse amor na vida de outros. Ele vai derramar essa graça que vem de Deus na vida de outras pessoas. Então, essa humildade, isso seria imprescindível na vida de um líder, é imprescindível na vida de um líder. Isso iria servir como um antídoto contra o orgulho e a soberba. Precisamos ter humildade como pessoas e como líderes na área que o Senhor nos pôs. Pois o nosso dever é servir a Deus e servir aos outros. As outras pessoas que Deus nos coloca nas nossas vidas são um presente, mas Ele vai cobrar caro, né? Se nós somos infiéis a Ele vai cobrar essa liderança de nós. Outra coisa também que nós vemos, outra qualificação de um líder, que é muito importante também, é o legado, a sucessão. Pois se aquele líder fosse fiel ao Senhor, o seu trono ali ia se perpetuar sobre muitas gerações.
toda a sua família ia ser ali coberta pela bênção do Senhor. Toda a sua família ali, os seus filhos, eles iriam participar também daquele trono. Eles iam participar do governo. Então, essa sucessão, às vezes até na Bíblia a gente vê, né, não uma sucessão propriamente carnal, né, como os filhos, como a gente vê em Moisés, que não foi os filhos dele que sucederam ele, mas sim Josué. Então nós percebemos aqui essa sucessão mais espiritual. Muitas vezes essa sucessão não vai ser carnal, vai ser uma sucessão espiritual que o Senhor vai colocar a pessoa certa para servir no lugar onde nós servimos. Então, esse legado é algo muito importante que nós temos deixado para as próximas gerações, porque aquilo que as gerações anteriores fizeram foi muito importante. Quando a gente vê na própria história da igreja, Lutero, e depois ele é sucedido por tantos outros líderes, tantos outros reformadores, até chegar à Idade Moderna, então a gente vai ver John Wesley, a gente vai ver George Whitefield, a gente vê Jonathan Edwards, tantos homens que serviram como luzes em meio às trevas, tantos homens que serviram como ganhadores de almas. E o que é aquilo que nós temos feito? Será que a gente pode sim falar que a gente tem servido a Deus de todo o coração? Porque isso é uma grande responsabilidade e nós devemos examinar as nossas intenções. Então, nós devemos sim nos atentar para as mensagens do Senhor e atentar para aquilo que Ele quer, para aquilo que a gente faça nessa geração. Fique com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!